Fica ali por instinto, procurando o alimento, e por inteligência, muitas vezes, se ocultando em determinados lugares, tentando acuar a presa. Então, ele vai juntando ali o instinto com um princípio de inteligência que aquele animal é dotado. Trazendo mais para a nossa realidade, nós vamos percebendo nos animais domésticos, principalmente, pela convivência com o decorrer do tempo, né, dos séculos com o homem, como vai havendo uma domesticação e esse desenvolvimento de um processo de inteligência que vai além do instinto do animal, também vai trazendo alguns traços muito interessantes. Então, a gente percebe animais, e tem exemplos, os mais diversos, muitas vezes em casa, na própria casa, ou a gente tem na internet, ouve de pessoas que têm animais nas suas casas, que o animal muitas vezes tem atitudes que parecem extremamente inteligentes. E são, por quê? É um ser dotado de princípio vital, que tem o seu instinto, mas desenvolve rudimentos da inteligência dentro do contexto material que lhe foi dado. O animal, quando desenvolve esse princípio inteligente, ele o faz de uma forma individual e não coletiva. Então, como é que a gente pode perceber? Tem animais, cachorros, gatos, enfim, animais, pássaros, né, que têm aptidões muito bacanas, né, que são ligadas a uma mistura de instinto e inteligência. Só que aquela aptidão é daquele animal. Então, a gente que convive com animaizinhos, às vezes tem alguns truques que a gente ensina para o animal, e ele aprende esses truques, e ele desenvolve, ele repete um princípio inteligente, ou um princípio de inteligência, uma vez que ele premedita, ele combina fatos, né? Isso historicamente, biologicamente foi testado. Então, são combinações que, na inteligência daquele ser que é dotado de princípio vital, já se demonstram como inteligentes. Ele combina, ele premedita, ele, de certa forma, reflete, mas toda essa inteligência é para aquele animal e não para uma coletividade. Ele não muda uma realidade daquele ser, né, daquela classe de ser, com aquela inteligência desenvolvida por aquele ser. E aí a gente vai para o ser humano, né? Então, nós também dotados do princípio vital, dado por Deus, por graça de Deus, fomos dotados também do espírito, da inteligência, e o espírito tem como um dos atributos desenvolver a sua inteligência, educar a sua inteligência. E aí, então, nós vemos que a educação da inteligência do homem, ela começa a contribuir para a mudança do seu entorno. Então, o homem, através da sua inteligência, ele vai criando novas realidades, realidades essas que são incorporadas a uma categoria, que é a categoria humana, e vai provocando o desenvolvimento de inteligência também nos demais seres que o acompanham, principalmente naqueles que têm uma relação próxima. Então fica caracterizada essa questão do instinto e da inteligência, como Kardec nos traz no livro A Gênese. Mas nós precisamos entender, e é o tema da nossa conversa, o que move as nossas ações, já que temos o instinto, já sabemos disso, e temos a inteligência. E aí a coisa começa a tomar uma complicação um pouquinho maior. Por quê? Pensemos o seguinte, meus irmãos, como homens dotados de um espírito que tem um atributo que é a inteligência, mas também dotados de instinto, que é uma semente divina colocada dentro de cada ser vivo, né? Então, nós já falamos do reino vegetal, nós já falamos do reino animal, até chegar no homem, né? Todos eles têm o princípio vital,
todos eles têm um instinto, inclusive nós, isso já está claro. Então, se todos nós somos dotados de instinto, o instinto é uma prerrogativa de Deus para todos os seres. Ele é colocado, é uma semente divina colocada dentro de cada ser que tem o princípio vital. E já vimos também como tem uma predominância do instinto para alguns seres e como, ao longo da nossa evolução, nós vamos tendo espaço para o desenvolvimento da inteligência. Então, se nós pudéssemos criar aqui uma figura para nosso pensamento, né, para nossa reflexão, nós teríamos, pensem na construção de uma casa, os instintos como sendo os pilares, como sendo as fundações dessa casa. Ao longo da nossa vida, encarnados e nas diversas encarnações, nós iremos construir essa casa. Nós colocaremos nessa casa os acabamentos, nós colocaremos as paredes, nós colocaremos o teto, fazendo então com que aqueles pilares, que são os instintos, sejam de alguma forma tomados, sejam de alguma forma cobertos, e isso é importante, por essa inteligência. E aí a gente vai ver mais adiante se os instintos desaparecem ou não. O que é importante é nós termos em mente essa figura, os alicerces e as paredes e o teto. Agora, os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, vão nos trazer alguns esclarecimentos a partir das questões de Allan Kardec sobre essa mistura, sobre esse enraizamento, digamos assim, que acontece entre instinto e inteligência.